Salve, salve, meus caros, estamos de volta aqui. Bom, a resposta da pergunta: não dou. Essa pergunta é uma pergunta que precisa ser respondida cotidianamente por cada um de nós. E não existe resposta fácil. E para isso eu acho que o exemplo dos santos ajuda, mas acima de tudo a gente tem a nossa luta cotidiana. Quem já passou por algo sabe do que eu estou falando, sabe? Quando você é capaz de não entender o que está acontecendo, mas mesmo assim perseverar. Perseverar apesar também do que os outros falam. E é o que a gente vê. Vocês iriam em tese para o 23º capítulo agora. Eu vou olhar para baixo que eu estou lendo a Bíblia, tá, gente? Vocês iriam para o 23º capítulo. Começariam, né? Mas eu digo assim, porque no capítulo 22, que é um antes, já começa esse terceiro discurso, não é? Começa com um dos amigos, né? O Elifaz. Ele começa fazendo esse discurso dizendo que Deus castiga em nome da justiça. Ou seja, Deus só faz isso porque Deus procura a justiça. Então, por isso, se você está sofrendo, alguma coisa de injusta você fez. Entenderam? Então, esse ponto, ele é muito forte nas pessoas naquele tempo. E eu ouso dizer que entre nós hoje ainda é assim. Muita gente procura ver sempre alguma coisa para justificar o erro. E assim, quando alguém procura ver, é grave. Mas quando nós mesmos procuramos o erro, o pecado, como se tivéssemos que ter um pecado para passar por aquilo que estamos sofrendo, a gente passa a sofrer muito mais. Porque é tentar justificar o injustificável. Se a gente não começa a entender que a vida também é feita de fatalidades, a gente começa a achar que Deus pode ser responsável de tudo e culpado de tudo. Afinal de contas, sempre temos em mente a onipotência e a onisciência. Se ele tem onipotência e onisciência, como ele deixa esse tipo de coisa acontecer? Quem não entendeu ainda o que é liberdade, não vai entender o que é saber e poder, mas deixar. Ou seja, eu sei, eu tenho o poder de fazer, mas eu deixo. Guardadas as proporções, é o que cada um de vocês vai passar quando os filhos estiverem saindo da adolescência e indo para a juventude. Quando eles quiserem uma coisa, vocês sabem que não. Vocês não querem, mas eles vão fazer, vocês queiram ou não. Quando eles tiverem que escolher, por exemplo, a menina com quem eles vão casar e você não vai querer aquela, mas ele vai escolher a que ele quer e não a que te agrada. Então esse tipo de coisa faz a gente lembrar que dar a liberdade é permitir que o outro cresça com as suas próprias experiências. E Deus dá essa liberdade, nos permite crescer com as nossas experiências. Ah, padre, mas isso não é o que está acontecendo com Jó. Tudo bem, voltamos a Jó. Porque não é o que está acontecendo com ele mesmo. Ele não teve a liberdade de escolher o que estava acontecendo. Aqui a gente percebe uma outra dimensão da fé. O plano maior sempre é maior do que o nosso plano pessoal. Então eu posso ter um plano maravilhoso, Deus pode estar me abençoando grandemente, mas de repente vem essa pandemia e acaba com tudo que eu estava construindo. Deus fez a pandemia inteira para me castigar pessoalmente? Faz sentido isso? Ah, mas se não é para me castigar, é para quê? Ou seja, o mundo é maior do que eu, né, gente? Ah, mas por que permitiu o mundo inteiro passar por isso? O mundo inteiro vai aprender alguma coisa com isso. Eu acho que estava na hora da gente aprender alguma coisa sobre isso, sabe? No modo de consumir, no modo de viver e no modo de compartilhar. A gente acha que só compartilha com quem quer e de repente uma doença vem e diz que quem não quer também compartilha da mesma doença. Então a gente tem que começar a olhar as coisas e entender que o projeto de Deus é sim a nossa felicidade, mas dentro da nossa felicidade tem um projeto maior de humanidade. E que nesse projeto maior de humanidade nós estamos contidos, mas não somos nós que determinamos individualmente como vai. Tá ok? Passando por isso, bom, afastar-se de Deus, o mal triunfa, vem a questão mais uma vez, como eu disse, da onipotência de Deus, que é lá no capítulo 25, e assim o texto vai crescendo, vai vindo com várias coisas, até dizer da sabedoria, porque ele é o sábio, ele é o Deus que tudo sabe construir. E aí, assim, quando a gente pensa que não, Jó vem sempre com uma réplica, e a réplica de Jó no texto, para mim, assim, é a réplica de uma sabedoria que
a gente tem muito a aprender com ela, sabe? Se você for pegar o texto, peguem o texto. Quem foi preguiçoso e até agora não leu nada, gente, leia, sabe? Não tô te pedindo para ler a Bíblia toda, é uma parte pequena, tem capítulo de 5 linhas, mas o objetivo é você perceber assim como Jó é perseverante. Jó não teme a discussão porque Jó sabe o que fez, sabe? Assim como cada um de nós também sabemos o que fizemos. Então, não ter medo do que você fez, de quem você é, sabe? Não ter medo de estar nu diante de Deus. Eu já falei isso uma vez para vocês, né? Bom, depois disso tudo vem o discurso do quarto, que não estava entre os 3 amigos, mas que aparece aí, que é Eliú. Eliú vem com um discurso longo, às vezes um pouco redundante, para poder dizer quase que a mesma coisa que os outros estavam dizendo. Só que Eliú faz isso tomando a frente da defesa de Deus, como se Deus precisasse disso. E ele vai defendendo a Deus, porque não pode pensar assim, a gente tem que pensar diferente. Ele quer apresentar a Deus para Jó, ele quer dizer assim, que os outros 3 amigos estão fracassando porque não estão entendendo, na verdade, quem é Deus. Tá ok? E traz de novo essa visão, como eu falei, do universal. Do dizer assim, o plano de Deus é muito maior do que os nossos planos pessoais. Então, os nossos planos pessoais são importantes para Deus, mas o definitivo não é isso. O definitivo é Deus e sua justiça. Eu até anotei aqui, quer ver? Ele tenta justificar a ação de Deus, dizer que o sofrimento faz parte do pecado pessoal, mas, enfim, quando ele começa a explicar tudo isso de um modo muito prolixo, vem o próprio Deus e diz, opa, não preciso de um advogado para mim não, deixa que eu mesmo falo. E aí o que é o que a gente começa a perceber a partir do capítulo 38, ou seja, o finalzinho do livro. Nesse capítulo 38, Deus começa a fazer um discurso longo. Talvez muito longo para quem é preguiçoso, mas não passa de 3 páginas. Por isso que eu falo que não é um livro difícil de ler. E nessas 3 páginas, Deus está tentando falar que a sua sabedoria é uma sabedoria muito grande. E não é uma sabedoria que o homem seja capaz de compreender. E ele não tem a pretensão de explicar para o homem, não. Então, assim, o que ele está dizendo para Jó é, Jó, sei que tu está sofrendo, mas eu não vou te explicar o porquê. Isso aqui eu acho muito interessante, sabe, gente? Porque esse tipo de resposta não agrada. Não agrada a muita gente. Então, assim, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus chegar e falar, não vou te explicar, não. Sabe, digamos que era o ponto que Jó poderia estar esperando para poder dizer. Vocês imaginam o palavrão que eu falei, que eu pensei, né? Como carioca. Mas para poder dizer assim, se não tá, vou meter o pé, eu vou procurar outra coisa para minha vida porque tu não me serve. Não, se você não pode nem me explicar o porquê que você está fazendo isso comigo, esse desabafo que eu estou expressando, Jó não expressa. É isso que eu acho muito bacana. E aqui eu volto de novo à pergunta que eu fiz para vocês, sabe? Como persistir na fé mesmo quando o espírito não encontra sossego? Porque o espírito de Jó poderia encontrar sossego ao encontrar com Deus. E Deus dizer para ele o que estava acontecendo e por que estava acontecendo isso. Deus não diz. Deus não diz para ele. Sabe? Eu vi o cartaz que a Valéria me enviou, né? Como lidar melhor com o sofrimento. Sabe? Lidar melhor com o sofrimento é entender que ele nos assola porque somos humanos. E vai continuar nos assolando. E assim, por que ele nos assola e como isso vai mudar? Isso é uma pergunta que a gente vai fazer para Deus na glória. O Evangelho, o texto bíblico, não tem a pretensão de explicar. O livro de Jó não vai dizer, faça isso, isso e isso e você vai viver sem sofrimento. Não. O livro de Jó vem dizer para todos nós que sofrimento é vida. O ser humano sofre porque está vivo. Padre, então basta morrer. E aí o suicida é a pessoa mais feliz do mundo. Não, porque tem muito mais sofrimento. Eu sempre falo isso, né? Principalmente com adolescente, quando está em quadro de depressão e vem conversar sobre isso, eu falo, olha, eu entendo e estamos aqui para a gente poder tentar encontrar caminhos para superar a sua dor. Mas não tenha dúvida, o inferno é muito pior do que o que você está vivendo.
para poder dizer para ele, daqui a gente pode melhorar, mas o suicídio não é uma solução. Tem coisa muito pior. Então, quando eu coloco esse ponto, é lógico que isso é dramático e é um caso extremo. É daquela pessoa que já veio na indiferença, entendeu? Tá pronta para tirar a própria vida. E tem gente assim. Então, para essas, eu acho importante colocar esse argumento. Mas não é uma coisa universal para todo mundo, tá ok? Bom, como isso tudo é concluído, né? Depois do discurso de Deus, de toda a fala, vem o capítulo 42, que pelo menos do versículo 1 ao 6, é, para mim, como eu posso dizer, é uma dádiva, sabe? Eu não vou ler não, mas se vocês tiverem tempo, alguém lê, e vocês tentem realmente ver isso como um dom de Deus. E sugiro que vocês rezem isso. Tentem rezar isso pelo menos essa noite, sabe? É a resposta de Jó a Deus. É uma resposta curta, mas é uma resposta muito bacana. Depois, o texto para de ser diálogo, ou seja, o último diálogo, Deus fala, Jó responde. Deus, que ele chama de Yahvé, né? Deus fala e Jó dá a sua resposta a Deus. E depois dessa resposta, volta o texto em forma de prosa. Então o texto começa, há muito tempo atrás havia um homem, Depois de contar todos esses diálogos, o texto volta à prosa e diz, e depois de tudo isso, quando acabou, Yahvé, fez isso, isso e isso. Ou seja, Jó reergueu-se, sabe? Mas é importante perceber, reergueu-se e caiu. Não é porque fez algo de errado, não é porque deixou de fazer a vontade de Deus, não é porque era pecador, sabe? Reergueu-se, não foi porque perseverou, reergueu-se e caiu pela graça de Deus, para dizer que a graça de Deus é mais forte do que tudo isso. Ah, padre, então a gente não precisa fazer nada. Se não fizer ou se fizer, vai dar no mesmo jeito. Não, não é. Precisamos entender como Jó passou por tudo isso. E o passar por tudo isso. Ah, mas se Jó tivesse reclamado, teria mudado alguma coisa no plano de Deus? Eu não sou Deus, entende? Mas o que eu acho, o que eu suponho, né? Dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu rezei desse texto. Quem está tendo a lição aí mesmo é Satanás. Quem está apanhando é o diabo. No sentido de dizer, tudo que ele queria era provar para Deus que Jó era como todo ser humano, fraco, que na primeira oportunidade vai esbravejar e falar um monte de besteira para Deus. Não conseguiu provar isso, porque o próprio Jó foi capaz de, até o fim, perseverar. Ih, gente, agora que eu vi que eu esqueci o ventilador ligado, espero que não atrapalhe aí o som. Que Jó não conseguiu, não seria capaz de suportar tanta coisa e perseverar na fé. O que o texto revela? Que Jó perseverou na fé. Jó não abandonou Deus, nem quando Deus abandonou Jó. Ou seja, como persistir na fé mesmo quando o espírito não encontra sossego? Ele não tinha o sossego e o consolo de estar em Deus, mas a fé dele fez com que ele sempre esperasse em Deus, até quando ele não via mais luz no fim do túnel. Ou seja, perdeu os filhos, a saúde está indo embora, os amigos estão vindo aqui só para me acusar, para dizer que Deus continua sendo fera. Então, assim, ele não tinha mais nada, mas diante desse nada, ele se fez tudo porque foi capaz de perseverar na fé. Bom, vou deixar por aqui. Eu adoraria responder um monte de perguntas para vocês, que eu espero que vocês tenham. Mas assim, acima de tudo, o que eu queria com esse texto, com esse vídeo, era provocar a vocês. Se não leram, leiam. É um texto maravilhoso. Mas leiam com a perspectiva certa, sabe? Primeiro, tenham clareza de que não é uma verdade, é uma lição, é um livro que quer dar uma lição de vida. A lição de vida de que o ser humano é capaz de passar pelo sofrimento e perseverar na fé. Mas também quer dar essa outra lição de fundo, deixar claro pra gente que essa teologia da prosperidade não corresponde. Deus não barganha com a gente.
a barganha que o ser humano vive fazendo um com o outro, não adianta fazer com Deus, não. Com Deus é a transparência. É aquilo, assim, o que você é, sabe? Se você lutou para ser um pai excelente, maravilhoso, fez tudo com a clareza de que estava fazendo certo, e se você errou, e você admite, não, eu errei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso, é o que vale. É diferente de você ter cometido um monte de erros e manter uma arrogância e um orgulho de que foi um pai perfeito. Não seja ingênuo. Admita os seus erros, mas também admita que esses erros não te tornaram inferior. Te tornaram o melhor pai possível. Isso serve para tantas outras coisas. Ambiente profissional, ambiente familiar, ambiente conjugal. Estou tentando fazer de tudo. Se eu reconheço os meus erros... Gente, se vocês reconhecem os erros, e eu sei o quanto é difícil para alguns de vocês e algumas de vocês, mas se vocês só reconhecessem os erros, vocês evitariam um caminhão de brigas matrimoniais. Estou dizendo agora matrimoniais. Vocês sabem disso. Sabe? Mas a arrogância de não admitir o erro é muito grande. Em alguns eu poderia citar nomes, mas assim, o que eu digo para vocês é: não vale a pena. Sabe, despir-se dessa arrogância é viver com transparência. Sabe, uma transparência que te torna mais leve, não te torna menos sofredor. Mas faz com que você seja capaz, porque diferente de todas as outras vocações, nossas principalmente, a vocação matrimonial te dá a cumplicidade. E olha, Jó queria a cumplicidade da mulher. E vocês viram lá na primeira parte, não viram? Qual foi a cumplicidade que ele conseguiu? Jó queria a cumplicidade dos amigos, mas os amigos erraram. No finalzinho, vocês vão ver que Deus fica bravo com esses amigos. Fala, ó, se vocês... muda tudo, porque vocês só me atrapalharam. O que era para vocês fazerem, vocês não fizeram. Então, assim, para não render muito, que eu já falei demais pelo que eu tô vendo aqui do tempo, deixo vocês com isso. E, assim, estimulo vocês. Leiam. Se tiver dúvida, vamos discutir. Se quiserem falar pessoalmente sobre o texto, para mim é maravilhoso, não tem nenhum problema. Só me chamar aí num vídeo ou no telefonema e a gente conversa, tá bom? Beijo nos corações, se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.